Vamos iniciar agora a da prece intitulada Mãezinha do Céu, interceda por nossos filhos. Prece de uma avó-mãe aflita. Do mais íntimo do coração desta avó, que também é mãe, elevamos nosso pensamento aos céus, buscando com humildade e fé o amparo das forças superiores que regem nossas vidas. Mãezinha do céu, espírito de pureza e ternura, símbolo do amor que acolhe e jamais abandona, neste instante de profunda comoção, venho clamar com toda a força do meu espírito por aqueles que o meu coração gerou e aos quais dediquei minha existência, meus filhos e meus netos. Sinto a alma apertada, mãezinha querida, pois as aflições dos meus se tornam dores em mim, o receio pelas escolhas erradas, pelas influências do mundo material, pelos perigos invisíveis que rondam nossos entes amados. Tudo isso pesa sobre o peito desta avó-mãe, que pede à espiritualidade amiga proteção, consolo e direcionamento. Que os bons espíritos possam envolver esses corações jovens e inquietos com vibrações de paz e discernimento. Recordo com carinho o tempo em que eram pequenos, frágeis em meus braços, dependentes do meu cuidado, da minha presença, do meu olhar atento. Hoje, a vida os lançou às estradas do mundo e já não posso estar sempre ao lado deles com a presença física. Mas sei, mãezinha do céu, que posso ainda tocá-los com as preces sinceras que envio ao alto, suplicando que nunca lhes falte a luz, o amor e o abrigo do Cristo. Peço por cada passo que dão, por cada decisão que tomam, por cada amizade que cultivam, que não se afastem do caminho do bem, que resistam aos convites fáceis que desviam os espíritos ainda em desenvolvimento. Que os mentores espirituais designados por ti possam estar junto deles em todos os momentos, seja na escola, no trabalho, nas conversas silenciosas ou nas horas de angústia. Mãezinha do Céu, intercede por esses espíritos em formação. Envolve-os com teu manto de serenidade e pureza, para que a fé renasça em seus corações. Que eles possam sentir, mesmo que ainda sem compreender plenamente, a mão invisível do Mestre Jesus, os conduzindo com paciência e misericórdia. Que mesmo nas quedas e tropeços naturais da existência, eles não se afastem da esperança e do propósito maior. Peço também, doce Mãe, que me fortaleças na missão silenciosa de interceder por eles. Que eu seja exemplo, farol aceso, presença que consola e orienta sem ferir. Que minha palavra nunca seja de julgamento, mas de acolhimento. Que meus olhos jamais carreguem desânimo, mas transmitam confiança no porvir, fé na reencarnação como escola sagrada e certeza de que tudo está sob a condução divina. Que os ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, possam brotar em nosso lar como sementes de paz e entendimento. Que a leitura do Evangelho no lar se transforme em refúgio e escudo contra as sombras que, por vezes, se aproximam sem serem vistas. Que meus filhos e netos sejam tocados, mesmo que aos poucos, pela vibração de amor e equilíbrio que emana dessas lições eternas,
Ajuda-me, mãezinha, a reconhecer minhas limitações e a superar os medos que me impedem de confiar plenamente nos desígnios de Deus. Muitas vezes, como avó e mãe, sinto a dor do controle que não posso mais exercer, do zelo que precisa ceder lugar à liberdade. Ensina-me a entregar com fé meus filhos e netos aos cuidados do alto, acreditando que cada espírito trilha seu caminho conforme suas necessidades e merecimentos. Neste instante de prece, desejo que o amor supere toda angústia, que a luz prevaleça sobre qualquer sombra e que a esperança floresça no solo do meu coração cansado. Sinto dentro de mim a presença dos espíritos amigos que me fortalecem e sustentam como se fossem mãos invisíveis a me erguerem do abatimento. E neste apelo sincero, desejo que cada avó, cada mãe que ora agora junto comigo, sinta o mesmo consolo, o mesmo acolhimento, a mesma certeza de que não estamos sós. Que unidas em prece, possamos formar um coro de luz que sobe ao céu e encontra ressonância nos planos superiores, mobilizando os benfeitores espirituais para proteger e orientar nossos filhos e netos onde quer que estejam. Mãezinha do céu, neste momento em que os pensamentos se elevam novamente, desejo colocar diante de Ti cada nome, cada rosto, cada espírito que habita o coração desta avó-mãe. Meus filhos e netos, que são extensão do meu próprio ser, estão entregues à vida com todas as suas provas e bênçãos, e é por eles que novamente te suplico com fervor e confiança. Quantas vezes, mãezinha, me vi de joelhos em silêncio, com o olhar perdido na noite, pedindo que a tua luz alcançasse os corações daqueles que amo. Em momentos de solidão, quando as respostas não vinham, era o teu nome que eu sussurrava, como quem chama por uma mãe que jamais abandona. E sempre senti, mesmo nos dias mais difíceis, que uma presença suave me envolvia, como se dissesses: estou aqui, filha, continua confiando. É essa presença que peço para os meus, que onde quer que estejam, possam ser envolvidos por essa força serena e amorosa que protege, consola e esclarece. Que os espíritos de luz designados para acompanhá-los em sua jornada reencarnatória estejam firmes ao seu lado, inspirando boas escolhas, afastando perigos ocultos, promovendo encontros construtivos e amparando nas dificuldades. Sei que cada espírito possui sua história, suas provas e expiações. Sei também que não posso interferir nos méritos ou nas decisões que devem tomar por si mesmos. Mas sei, acima de tudo, que a prece, quando sincera, quando movida por amor verdadeiro, é capaz de tocar as regiões mais elevadas do plano espiritual e mobilizar recursos que nem sequer imaginamos. Por isso, mãezinha querida, com toda a humildade e esperança, rogo por essa assistência superior. Que meus netos, mesmo nas fases de rebeldia ou indiferença espiritual, sejam tocados por intuições brandas e renovadoras, que possam se lembrar dos ensinamentos do Evangelho, das palavras simples ditas por mim em momentos de ternura, das canções que embalaram sua infância. Que essas memórias sejam sementes lançadas no solo do espírito e que germinem no tempo certo,
conforme os planos da providência divina. Mãezinha, suplico-te por aqueles que enfrentam desafios maiores, filhos e netos que se encontram em caminhos tortuosos, envolvidos por vícios, relacionamentos destrutivos, ambientes de violência ou simplesmente perdidos em si mesmos, sem rumo e sem fé. Que esses corações sejam alcançados pelos bons espíritos que nunca deixam de agir em nome do Mestre Jesus. Peço também, Mãe Celestial, por aqueles que carregam doenças físicas ou perturbações espirituais, que encontrem os recursos necessários, tanto na medicina dos homens quanto no amparo da medicina espiritual. Que as dores do corpo e da alma sejam abrandadas pela presença constante dos benfeitores invisíveis. Que cada lágrima que cai seja recolhida pelas mãos amorosas da espiritualidade amiga e transformada em bálsamo consolador. Que o lar de cada um dos meus seja envolvido por vibrações de harmonia e entendimento. Que as palavras ditas em impaciência sejam substituídas por gestos de amor. Que o orgulho ceda lugar ao perdão e que as mágoas sejam dissolvidas no diálogo sincero e fraterno. Que o Evangelho no lar se torne uma prática frequente, não como ritual, mas como encontro com a verdade eterna que liberta e eleva. Ajuda-me, Mãezinha, a ser instrumento da paz de Jesus dentro da minha família. Que eu saiba ouvir mais do que falar, acolher mais do que corrigir, confiar mais do que temer. Que minha presença inspire serenidade e minha fé seja um alicerce firme em tempos de tempestade. Que minhas mãos, mesmo cansadas, ainda sirvam como abrigo para as inquietações dos que amo. Peço-te com a alma aberta que não permitas que o desânimo se instale no meu espírito, que nas noites em que o coração pesar, eu lembre que tudo passa e que a dor de hoje pode ser a preparação para a vitória espiritual de amanhã. Que a fé em Deus, nosso Pai, jamais se enfraqueça em mim, pois sei que, acima de tudo, Ele ama meus filhos e netos mais do que eu poderia compreender. Desejo que todos os espíritos afins que me acompanham nesta encarnação se unam nesta prece, que se formem correntes de luz, ligando este coração de avó-mãe aos corações daqueles que precisam dessa energia. Que o amor que brota da minha prece chegue até eles como um abraço invisível, aquecendo, protegendo, despertando a consciência para a beleza da vida espiritual. Mãezinha do céu, neste instante em que meu espírito se mantém em prece, venho colocar aos teus pés cada inquietação que carrego por aqueles que tanto amo. Sei que nenhuma súplica sincera se perde no silêncio do universo. Sei que, mesmo antes que as palavras cheguem aos meus lábios, o coração já foi ouvido por ti. E é por essa certeza que renovo minha confiança e me entrego inteiramente ao teu amparo, pedindo que continue a interceder por meus filhos e netos, com a doçura que só uma mãe espiritual é capaz de oferecer. Quantas vezes, diante dos desafios da vida, me vi dividida entre a coragem de lutar e o cansaço das provas. Mas ao olhar para aqueles a quem dediquei minha existência, encontro forças que não sei explicar,
porque o amor verdadeiro, aquele que se forma além dos laços do sangue, moldado nas múltiplas existências, é chama viva que aquece até mesmo os corações mais machucados. E é com esse amor que te peço, mãezinha, protege-os. Sei que os caminhos do mundo são repletos de ilusões, convites fáceis e distrações que afastam do propósito espiritual. Por isso, rogo para que seus passos sejam guiados por espíritos elevados, que se aproximem como amigos, como irmãos, como companheiros de jornada, que os inspirem a seguir pelo bem, pela caridade, pela honestidade, pela verdade do Cristo. Que cada decisão importante seja iluminada por uma intuição superior. Que cada encruzilhada seja superada com sabedoria e serenidade. Desejo profundamente, Mãe querida, que eles aprendam a ouvir a voz da consciência, essa centelha divina que carrega em si a lei de Deus. Que, mesmo quando parecerem distantes da fé, estejam sendo preparados pela vida para o reencontro com a espiritualidade superior. Que cada desafio sirva para fortalecer e não para desanimar. Que as quedas não sejam motivo de desistência, mas oportunidades de aprendizado e reerguimento. Mãezinha, rogo especialmente por aqueles que vivem conflitos interiores, cujas almas estão feridas por traumas, ressentimentos ou pela ausência de amor próprio. Que essas dores invisíveis possam ser tratadas pelo carinho dos bons espíritos como bálsamos que penetram fundo e curam com suavidade e paciência. Que eles não se fechem ao consolo espiritual, mas se abram aos poucos à presença do Mestre Jesus em suas vidas. Que o trabalho digno, o estudo, o serviço ao próximo sejam caminhos que os mantenham conectados ao propósito de crescimento. Que a preguiça, a acomodação e o egoísmo não encontrem abrigo em seus espíritos. Que entendam que cada reencarnação é uma dádiva sagrada, uma nova oportunidade de construir virtudes, reparar equívocos e avançar no rumo da perfeição moral. Peço também por suas amizades, pelos vínculos que formam fora do lar, que saibam reconhecer quem os edifica e quem os prejudica, que não se deixem enganar por sorrisos que escondem intenções sombrias, que não busquem aceitação a qualquer custo, mas aprendam a valorizar a autenticidade, a bondade, a retidão, que saibam dizer não ao que afasta da luz e sim ao que aproxima do bem. Que o ambiente espiritual ao redor deles seja limpo, claro, harmonizado pela presença dos amigos espirituais. Que os pensamentos emitidos por eles atraiam boas companhias. Que seus lares sejam lugares de acolhimento e paz, livres de influências inferiores, sustentados pela oração e pelo amor mútuo. Que as palavras trocadas entre eles sejam construtivas, que os gestos expressem respeito e cuidado. Rogo também, mãezinha, por mim mesma, que eu não desista de ser uma presença ativa na vida espiritual dos meus filhos e netos, mesmo quando parecer que não sou ouvida, que minhas orientações não surtem efeito. Ajuda-me a lembrar que nenhuma palavra de amor se perde, que o silêncio respeitoso e a oração perseverante são, muitas vezes, mais poderosos do que longas explicações.
Que o tempo, Senhor de todas as revelações, mostre a cada um deles o valor do amor verdadeiro. Que possam um dia olhar para trás e reconhecer a presença divina que sempre os guiou, mesmo nos dias de sombra. Que percebam com gratidão o quanto foram amparados por mãos invisíveis e o quanto minha prece os envolveu como um escudo silencioso, presente a cada passo. E que eu, mesmo com as limitações da idade, continue sendo instrumento de luz e fé, testemunha viva da misericórdia divina, exemplo de persistência na prece e no bem. Que minha presença, mesmo que discreta, seja fonte de esperança e segurança para eles. Mãezinha do céu, neste momento em que meu coração permanece em sintonia com os planos superiores, sigo confiando no teu amor que acolhe, consola e transforma. Com o espírito banhado em fé e humildade, venho mais uma vez entregar em tuas mãos de luz a vida dos meus filhos e netos, espíritos em jornada, ainda aprendizes na escola terrena, enfrentando as provas necessárias à própria elevação. Quanta beleza há no caminho da evolução espiritual, mesmo quando se manifesta em forma de dor ou incerteza. Ajuda-nos a compreender que tudo tem seu tempo certo, que nenhuma lição é dada sem motivo e que a presença de Deus se revela mesmo nos momentos de silêncio e ausência aparente. Por isso, rogo com todas as minhas forças que meus amados possam sentir essa presença nos dias em que o mundo lhes parecer frio, injusto ou confuso, que o coração deles jamais se feche à voz suave dos bons espíritos, que mantenham, mesmo que sem saber, uma ligação com o alto através de atitudes de bondade, de gratidão, de respeito. Que o bem que fizerem, por menor que pareça, seja como uma porta que se abre para maiores bênçãos espirituais. Que aprendam que cada ato de amor reverbera no universo e retorna como proteção e luz para suas vidas. Mãezinha, peço que os fortaleça diante das provas morais que atravessam, que saibam manter a dignidade nas situações de injustiça, que não cedam à tentação do orgulho, da vaidade, da vingança ou da intolerância, que tenham coragem de reconhecer os próprios erros, reparar danos, pedir perdão e também perdoar com sinceridade. Que vejam, no exemplo de Jesus, o modelo de conduta que liberta e dignifica o espírito. Que, ao olharem para a vida, vejam mais do que compromissos materiais. Que despertem para a necessidade do bem coletivo, da reforma íntima, da renovação espiritual. Que descubram por si mesmos que a felicidade duradoura não está nas conquistas passageiras do mundo, mas na paz que brota da consciência tranquila e na alegria de servir ao próximo com desinteresse e amor. Sei, mãezinha, que cada um carrega marcas de outras existências. Sei que, por vezes, suas dores são reflexos de experiências anteriores que não me são reveladas. Por isso não peço que sejam poupados das consequências naturais da lei de causa e efeito. Peço sim que nunca lhes falte o entendimento, a paciência e o amparo necessário para suportar e aprender com essas experiências.
que a doutrina espírita possa, em algum momento de suas vidas, ser a luz que clareia seus passos, que encontrem consolo nas palavras de Allan Kardec, esperança nas mensagens de Chico Xavier, orientação no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que descubram a beleza da reencarnação, a certeza da justiça divina, o consolo da imortalidade e que isso lhes traga sentido e direção. Peço também pelos laços familiares, que os vínculos sejam fortalecidos não pela obrigação, mas pelo amor legítimo que une os espíritos afins, que o respeito entre gerações prevaleça, que os mais jovens valorizem os conselhos da experiência e que os mais velhos compreendam os desafios da juventude com empatia e tolerância. Que o diálogo seja constante e sincero, que os julgamentos cedam lugar à escuta compassiva. Mãezinha, desejo que o lar dos meus amados seja abençoado com a presença constante dos benfeitores espirituais, que cada cômodo seja envolvido por vibrações de serenidade e proteção. Que o alimento do corpo seja acompanhado do alimento do espírito, que a água fluidificada, as preces coletivas, as leituras edificantes e os pensamentos elevados façam parte do cotidiano de forma natural e transformadora. Se algum deles neste momento estiver em desespero, que sinta agora mesmo o alívio da tua presença. Se estiver em pranto, que perceba uma brisa suave a enxugar suas lágrimas. Se estiver revoltado, que receba um sopro de entendimento. Se estiver perdido, que um mentor o abrace e o guie. Se estiver cansado, que uma energia invisível o revigore. E se estiver distante de mim, que receba este amor que envio através desta prece, como se fosse um abraço apertado e eterno. Que esta vibração de amor não se limite aos meus, mas se estenda a todos os filhos e netos do mundo. Que cada avó e cada mãe que ora comigo agora sinta-se fortalecida e compreendida, que nossas preces formem uma rede luminosa de proteção e bênção para as famílias, ligando a terra ao céu, num movimento de fé, esperança e amor incondicional. Mãezinha do céu, neste instante de comunhão profunda com as esferas de luz, elevo mais uma vez meu pensamento a Ti com toda a ternura de uma avó-mãe que confia plenamente no amor divino. Neste último trecho da minha súplica, desejo reafirmar minha entrega, minha confiança e minha gratidão pelo amparo invisível que tenho recebido e que, sei, continuará sustentando meus filhos e netos em cada passo de suas jornadas. Agradeço por cada intuição que os livrou de perigos. Agradeço pelos momentos em que foram amparados e nem perceberam. Agradeço pelas bênçãos silenciosas que chegaram no tempo certo, pelas forças renovadas após noites difíceis, pelas inspirações que surgiram em meio às incertezas. Sei que nada se perde na contabilidade divina e cada gesto de fé, por mais simples que pareça, ecoa no universo com potência de luz. Peço, mãezinha, que fortaleças neles a fé em Jesus, que possam, ao longo da vida, encontrar nos ensinamentos do Mestre o roteiro seguro que conduz à paz verdadeira, que não tenham vergonha de orar, de falar com Deus, de buscar os bons espíritos, que em seus corações floresça a caridade, a compaixão
o desejo sincero de fazer o bem sem olhar a quem, que jamais se sintam sós, ainda que os dias sejam difíceis e os caminhos estreitos, que tenham sempre a certeza de que a espiritualidade amiga os acompanha, os inspira e os protege. Que saibam que esta avó-mãe, mesmo quando já não estiver neste plano físico, continuará velando por eles do mundo espiritual, enviando amor e prece, como uma chama eterna que não se apaga. Peço por mim também, para que eu possa continuar sendo útil enquanto estiver encarnada, que eu jamais perca a esperança, ainda que o cenário à volta pareça desfavorável, que eu nunca desista de amar, ainda que minhas ações pareçam não dar frutos imediatos, que minha fé seja firme como rocha, mesmo quando tudo parecer desmoronar, que eu saiba calar no momento certo, falar com sabedoria e sempre vibrar pelo bem. Agradeço imensamente por poder orar. A prece tem sido meu consolo, meu refúgio, meu alimento diário. Sei que ela me conecta ao plano superior e me aproxima daqueles que amo. Sinto que, mesmo quando meus braços não podem mais proteger, minhas palavras, elevadas a Deus, são escudo poderoso para meus filhos e netos. Que essa oração alcance todos os lares onde houver uma avó-mãe aflita. Que cada coração que compartilha essa dor encontre também consolo nesta fé. Que a luz de Jesus penetre os ambientes, transformando ansiedade em calma, medo em confiança, tristeza em renovação espiritual. Que nossos filhos e netos sejam envoltos em paz, amparados no amor divino, sustentados pela força dos bons espíritos e iluminados pelas verdades eternas do Evangelho. Mãezinha do céu, a ti entrego os meus tesouros espirituais. Que teu manto de ternura os envolva, que teu olhar os guie, que teu coração os abençoe. Assim seja.